Como aumentar a minha fé e entender que nada é impossível para Deus? Há dias em que o coração pesa tanto que até respirar parece um esforço. Dias em que oramos, mas a voz sai fraca, trêmula, como se as palavras não passassem do teto. E dentro de nós, uma pergunta silenciosa se repete: Deus, por que eu não sinto mais a tua presença? É o peso de orações sem resposta, promessas que pareciam distantes demais, esperas que viraram noites frias. É aquele momento em que a fé, que antes nos sustentava, parece ter escorrido pelas mãos, e tudo o que sobra é um vazio que ecoa. Mas esse vazio não é o fim. Ele é o início de algo que Deus quer restaurar. Porque a fé, quando parece morrer, é justamente quando Deus começa a soprar vida de novo. A fé não é ausência de dúvida, é continuar acreditando mesmo quando tudo em nós grita o contrário. Deus nunca se afasta. Somos nós que, machucados, nos encolhemos dentro da dor. E Ele, paciente, espera. Espera o momento em que o nosso porquê se transforma em ainda assim, eu confio. Talvez você esteja nesse ponto agora. Talvez tudo o que te resta seja uma oração entrecortada, uma lágrima que insiste em cair, um sussurro de esperança que se recusa a morrer. E é aqui que a fé começa a crescer, não quando temos todas as respostas, mas quando escolhemos continuar caminhando mesmo sem entender. Porque cada silêncio de Deus carrega um propósito escondido. Cada espera, uma lição que só o tempo revela. E enquanto você se pergunta onde está Deus, Ele está moldando sua alma para enxergar o impossível. O impossível não é um limite. É o palco onde Deus revela quem Ele é. A fé verdadeira não se constrói na facilidade. Ela nasce no fogo da incerteza, floresce no deserto e se fortalece no silêncio. E é nesse terreno árido que o milagre germina. Há um tempo em que Deus permite o vento, não para nos destruir, mas para arrancar o que não é dele. A dúvida, o medo, a autossuficiência. E quando tudo parece perdido, Ele sussurra: confia, ainda estou aqui. Porque a fé não é cega. A fé enxerga o invisível. Ela reconhece que mesmo quando não vemos saída, Deus já preparou o caminho. Mesmo quando tudo parece desabar, Ele ainda está sustentando. Mesmo quando o corpo se cansa, o espírito pode se levantar outra vez. Hoje, não é sobre entender tudo. É sobre dar um passo. Um só. Porque esse passo é o que abre o caminho para o impossível. E se você está ouvindo isso agora, há um motivo. Há um selo de Deus nessa mensagem. Ele quer reacender em você o que parecia apagado. Quer te ensinar que a fé não é um sentimento, é uma decisão diária de permanecer. Como a fé se fortalece dentro da dor, e por que Deus permite o silêncio antes do milagre. Quando a fé parece pequena, há momentos em que a fé parece um fio prestes a se romper. Você acredita, mas não sente mais força para sustentar essa crença. Ora, mas as palavras parecem não sair do coração. E quando o silêncio de Deus se estende por dias, semanas, meses, o peso do porquê cresce dentro da alma. Quantas vezes você já pensou: será que Deus me esqueceu? Essa dúvida não é falta de amor. É o eco da dor humana tentando entender o divino. Porque acreditar quando tudo vai bem é fácil, mas acreditar quando nada faz sentido. É aí que a fé é provada. Deus nunca disse que seria simples. Ele sabia que o tempo, a espera e o sofrimento moldariam a fé de forma mais profunda do que qualquer bênção imediata. E é por isso que Ele, às vezes, se cala. Não para te punir, mas para te ensinar a ouvir de outro modo. A fé cresce na escuridão. Porque é ali, quando tudo parece incerto, que somos obrigados a escolher, desistir ou continuar confiando. É ali que aprendemos a caminhar sem ver, a depender da voz que sussurra mesmo quando o céu parece fechado. E é ali que Deus começa a trabalhar, não fora de nós, mas dentro. Quando você diz: não consigo mais, Ele responde no silêncio: é aí que eu começo. Porque a fé não é um sentimento constante. Ela é feita de altos e baixos, de momentos de fogo e de cinzas. Mas mesmo nas cinzas, há uma brasa que Deus nunca deixa apagar.
A fé é o canal que liga o invisível ao real. Não é uma força mágica, mas um relacionamento vivo. E quando você sente que está perdendo a fé, o que está acontecendo, na verdade, é um convite. Deus está te chamando de volta à dependência dele. Quando ele parece distante, é porque quer que você se aproxime. Quando o silêncio pesa, é porque quer que você aprenda a reconhecer a sua presença de outro modo. E quando tudo desaba, é porque quer reconstruir algo em você que nunca mais será abalado. A fé não cresce na certeza, ela cresce na entrega. E quanto mais você se entrega, mais forte ela se torna. Porque Deus não quer que você apenas acredite nele. Ele quer que você confie mesmo sem entender. No próximo capítulo, você vai descobrir por que a fé precisa ser testada para se tornar inabalável, e como os períodos de dúvida são, na verdade, o terreno onde o milagre começa a brotar. A provação que revela a verdadeira fé. Toda fé autêntica passa pelo fogo, não para ser destruída, mas para ser purificada. Porque Deus não prova para saber se você crê, ele já sabe. Ele prova para que você descubra até onde é capaz de confiar. É fácil dizer, eu confio em Deus enquanto tudo está sob controle. Difícil é manter essa frase viva quando o chão se abre, quando a oração parece não ser ouvida, quando o tempo se arrasta e o milagre não vem. Mas é exatamente aí que a fé deixa de ser teoria e se torna vida. A prova da fé não vem para te humilhar. Ela vem para revelar quem você é quando tudo o que é visível falha. Quando os planos se desfazem, quando o que parecia seguro desmorona, quando a alma sangra em silêncio, é ali que Deus te encontra. E nesse encontro, algo profundo acontece, você descobre que a fé não depende das circunstâncias, mas da presença. Há um poder silencioso naqueles que continuam acreditando mesmo cansados. Porque a fé testada se torna fé madura. Não é uma fé barulhenta, que exige sinais a cada instante. É uma fé firme, que aprendeu a descansar mesmo sem entender o caminho. Talvez você esteja no meio da sua prova agora, e tudo em você quer desistir. Mas há algo em teu espírito que ainda não morreu. Uma pequena chama que insiste em dizer, Deus ainda está aqui. Essa chama é a semente da vitória. A provação não é o fim da fé. É o parto de uma fé mais pura. E sim, dói. Mas nenhuma dor é desperdiçada quando Deus está envolvido. Cada lágrima é uma gota que irriga o terreno onde Ele vai fazer brotar algo novo. A fé verdadeira nasce quando você entende que não precisa ver para continuar crendo. Porque o que Deus faz em silêncio tem mais poder do que tudo que você poderia imaginar em voz alta. Ele não está demorando. Está amadurecendo algo. E esse algo é você. Quando o apóstolo Pedro foi provado, ele caiu, negou, chorou. Mas foi ali que nasceu o homem que depois enfrentaria multidões com coragem inabalável. A dor o transformou. E o mesmo acontece contigo. O deserto que hoje parece te consumir é o mesmo lugar onde Deus vai te levantar com autoridade. Lembre-se, o ouro é provado pelo fogo, mas o homem é provado pelo louvor. Provérbios 27:21. E a fé é provada pela espera. Quando Deus silencia, Ele está trabalhando como transformar a espera em terreno fértil para o milagre, e porque o tempo de Deus nunca é um atraso, mas uma preparação. O silêncio de Deus é um dos lugares mais dolorosos da fé. Você ora, busca, clama, e nada acontece. Nenhuma resposta, nenhum sinal, nenhum movimento aparente. É como se o céu tivesse se fechado e a sua voz ecoasse no vazio. Mas o que você não vê é que o silêncio não é ausência, é estratégia. Deus não precisa falar para estar agindo. Há momentos em que Ele trabalha nas profundezas, onde os olhos humanos não alcançam. E o que parece inatividade é, na verdade, o tempo exato em que Ele está preparando algo que só poderá acontecer no momento certo. A fé sofre nesse intervalo. Porque o ser humano quer compreender, quer sentir, quer ver. Mas a fé não se apoia em sensações, ela se ancora em promessas. E uma promessa de Deus, mesmo quando silenciada pelo tempo, jamais perde validade. Você não está esquecido. Pode parecer que tudo parou, que as portas se fecharam, que Deus desviou o olhar. Mas Ele continua ali,
presente, tecendo a resposta dentro do invisível. O que para você é atraso, para ele é alinhamento. O silêncio de Deus não é castigo, é proteção. Há pedidos que, se fossem atendidos na hora errada, te destruiriam. Há caminhos que só se abrem quando o coração está pronto para caminhar neles. E é por isso que ele espera. Não porque esqueceu, mas porque te ama demais para te entregar algo antes do tempo. Nesse tempo de espera ele te molda. Tira o que é supérfluo, refina o que é essencial, fortalece o que é eterno. E quando finalmente o milagre chega, você percebe: se tivesse vindo antes, talvez você não teria estrutura para sustentá-lo. A fé amadurece no silêncio, porque é ali que você aprende a confiar não nas respostas, mas na presença. Não no resultado, mas no caráter de Deus. Ele é bom mesmo quando não entendemos o motivo do silêncio. E é nesse tipo de confiança que a fé encontra raízes profundas. Deus está trabalhando agora, mesmo que tudo pareça parado. O tempo dele nunca é improdutivo, é preciso. E quando o plano dele se revelar, você vai entender que cada segundo de silêncio foi necessário, porque o céu nunca fica em silêncio sem propósito. Ele está te preparando para algo que exigirá uma fé nova, mais firme, mais limpa, mais dependente. E quando essa fé se levanta, o impossível deixa de ser uma barreira e se torna uma ponte. Como está escrito: fiel é aquele que prometeu, ele também o cumprirá. 1 Tessalonicenses 5:24. No próximo capítulo, veremos como a fé se manifesta em ação. E porque crer é mais do que esperar, é caminhar mesmo quando o chão parece não existir. Fé é caminho, não espera. Há um momento em que Deus te chama a se mover mesmo sem entender. Você pediu um sinal, uma direção, uma certeza, e o céu parece não responder. Mas é aí que a fé deixa de ser apenas uma esperança passiva e se transforma em um ato vivo. A fé não é ficar parado esperando que Deus faça. É caminhar acreditando que Ele já começou a fazer, mesmo que seus olhos ainda não vejam. Cada passo dado em obediência é um testemunho silencioso de confiança. Pense em Abraão. Ele saiu de sua terra sem saber para onde iria. Não havia mapa, nem garantias. A única coisa que ele tinha era uma promessa, e isso foi suficiente. A fé é isso: mover-se sustentado apenas pela voz que te chamou, não pelo que seus olhos conseguem confirmar. O medo tenta te paralisar. Ele sussurra: e se der errado? Mas a fé responde: e se Deus estiver exatamente nesse passo? Porque quando você age pela fé, não é você quem se move sozinho. Deus move o invisível ao seu redor, abrindo caminhos que o medo jamais deixaria você enxergar. A fé verdadeira tem movimento. Não é impulsiva, é obediente. Ela não exige explicações, apenas direção. E quando você começa a andar, mesmo sem clareza, algo acontece: o impossível começa a ceder. As portas que estavam trancadas há anos começam a se abrir sem barulho, porque o poder da fé não faz alarde, ele manifesta. Você não foi chamado para viver esperando eternamente pelo momento certo. Foi chamado para dar o primeiro passo mesmo no escuro, sabendo que o chão vai aparecer debaixo dos seus pés. E cada passo se torna uma declaração. Eu confio. A fé é o idioma que o impossível entende. Ela fala o que o mundo não compreende. E quando você começa a andar, Deus começa a revelar. O que parecia parado se movimenta, o que parecia morto revive, o que parecia perdido se encontra. É nesse caminhar que você começa a perceber: Deus nunca quis que você ficasse preso à dúvida. Ele quer te ensinar a se mover com Ele, passo a passo, respiração por respiração, fé por fé, como está escrito: porque andamos por fé, e não por vista. 2 Coríntios 5:7. O tempo de Deus é a escola da fé, porque a fé que caminha também aprende a esperar. E como o tempo de Deus se torna uma escola de confiança, não um castigo. Há uma verdade difícil de aceitar: Deus não tem pressa. Enquanto você conta dias, Ele constrói eternidades. E o tempo dele, que tantas vezes te parece atraso, é o espaço onde Ele ensina a confiar sem ver. Você já pediu algo com o coração rasgado,
com lágrimas, e nada aconteceu, não porque Deus não ouviu, mas porque ele sabia que ainda não era o tempo. A fé sofre na espera, mas é na espera que ela amadurece, que aprende a respirar mesmo no silêncio, que entende que Deus não está apenas preparando a bênção, mas também preparando você. Há algo que só o tempo de Deus pode ensinar. O tempo de espera não é o intervalo entre promessas, é parte da promessa. É onde o caráter se forma, onde a alma se aquieta, onde a confiança é refinada. Você não está parado, está sendo moldado. Quando Deus parece demorar, Ele está ensinando paciência espiritual, aquela que entende que o relógio do céu nunca atrasa. Cada demora é uma aula de fé. Cada segundo em que nada muda por fora é um convite para você mudar por dentro. E aos poucos, você percebe que a espera não te esvaziou. Te encheu de uma fé mais profunda, mais pura, mais silenciosa. O tempo de Deus é como o processo de uma semente. Você planta, rega, mas por muito tempo nada aparece. E é fácil pensar que morreu, mas o invisível está vivo. A semente não sumiu. Ela apenas está sendo trabalhada por dentro, antes de romper a terra. Assim também é com os planos de Deus. O que parece inércia é gestação. Quando o tempo certo chega, tudo acontece de forma natural. E então você entende, se tivesse acontecido antes, você não teria estrutura para sustentar. Deus não nega promessas, Ele amadurece propósitos. A fé impaciente tenta forçar o tempo, mas a fé madura confia até quando parece tarde demais, porque ela sabe o relógio de Deus sempre toca na hora exata. Olhe para trás. Quantas vezes você achou que algo havia dado errado, e depois percebeu que Deus estava apenas te protegendo? Pois é, a espera nunca é castigo, é graça disfarçada. Como diz a Escritura, há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Ele ainda não acabou. Está sendo lapidado no compasso divino. No próximo capítulo, você vai descobrir como o medo tenta roubar o tempo de Deus e de que forma aprender a descansar. Nele é o ato mais poderoso de fé que alguém pode viver. O descanso que o medo não permite. Você já percebeu como o medo é barulhento? Ele ocupa o silêncio da alma, distorce o tempo, te convence de que Deus esqueceu. Ele grita enquanto Deus sussurra. E muitas vezes, é por isso que você não ouve a voz do Senhor, porque o medo fala alto demais. O medo é o maior sabotador da fé. Ele tenta te convencer de que acreditar é arriscado, de que esperar é perda de tempo, de que agir é perigoso. Mas o medo nunca vem de Deus. Ele é a sombra que se projeta quando você desvia o olhar da luz. A fé, ao contrário, nasce quando você decide descansar. Descansar não é desistir. Descansar é confiar. É quando você se recusa a lutar com as próprias mãos e decide entregar a batalha àquele que nunca perdeu uma. Deus não precisa que você controle tudo. Ele só precisa que você pare de se debater para que ele possa agir. A fé e o medo não podem dividir o mesmo espaço. Onde há descanso em Deus, o medo perde o fôlego. Porque o descanso é o testemunho mais forte de quem confia. Eu não entendo o que Deus está fazendo, mas sei que Ele está fazendo o melhor. Você não precisa fingir que não sente medo, mas precisa aprender a não deixá-lo decidir por você. O medo tenta travar o futuro. A fé o liberta. E é nesse equilíbrio entre sentir e confiar que nasce o descanso verdadeiro. O descanso é o ambiente onde o impossível floresce. É quando o coração se aquieta que a voz de Deus volta a ser audível. E então você entende que Ele nunca se calou. Você é que estava ouvindo o medo mais do que o amor. Deus quer que você respire. Quer que você volte a dormir em paz. Quer que você perceba que o controle nunca foi o lugar da fé. Porque o controle é a prisão do medo, mas o descanso é a liberdade do crente. Há um selo divino no descanso. Jesus dormiu em meio à tempestade. Não porque o mar estava calmo, mas porque ele sabia quem estava no comando. E é isso que o descanso faz, te lembra quem é o Senhor do vento. Como diz a palavra, em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança.
Você vai entender como o descanso em Deus não é o fim da fé, mas o início da obediência, e como é nesse ponto que o milagre começa a se manifestar no visível. Quando a fé começa a manifestar o invisível, o milagre nunca nasce no que é visível. Ele começa no invisível, no instante em que o coração decide crer, mesmo que o corpo ainda tema. A fé é a ponte entre o que Deus prometeu e o que você ainda não pode tocar. Quando você descansa em Deus, algo muda silenciosamente dentro e ao redor de você. As circunstâncias talvez pareçam as mesmas, mas o seu espírito já não é. A ansiedade perde força, o medo começa a se dissolver e o impossível começa a se mover. Não é magia, é fé em ação. A fé não fabrica milagres, ela os revela. Eles já existem no plano de Deus, esperando que o seu coração se alinhe ao dele. E esse alinhamento acontece no descanso, na entrega, no ato de dizer com sinceridade: Senhor, eu confio em Ti mesmo que eu ainda não entenda o Teu caminho. Você não precisa ver o vento para saber que ele está soprando. Assim é com a presença de Deus. Quando a fé se torna madura, você sente o movimento dele antes que o resultado apareça. E o coração entende: o invisível já está sendo transformado. O impossível começa a se manifestar quando o medo deixa de ditar o ritmo. Porque a fé não depende de evidências, mas de intimidade. E quem anda com Deus não precisa de provas, precisa de presença. Deus está agindo enquanto você confia. Ele está preparando pessoas, ajustando tempos, abrindo portas, derrubando muros que você nem sabia que existiam. O céu está se movendo em seu favor, mesmo quando você só enxerga silêncio. A fé não acelera o tempo, ela o alinha. E quando o tempo de Deus e o seu se encontram, o milagre acontece como algo natural, quase inevitável. Há um momento em que a fé se torna visão. Quando o que era apenas promessa começa a ganhar forma, e você entende, não foi sorte, foi processo. O invisível se manifestou porque você não desistiu de acreditar. Como diz a palavra, ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1, a fé que permanece depois do milagre, como manter essa fé viva mesmo depois que o milagre chega. E porque a fé verdadeira não termina na conquista, mas continua na comunhão. A fé não termina quando o milagre acontece, ela apenas muda de forma. Porque crer em meio à dor é um tipo de fé, mas permanecer fiel depois da vitória é outra ainda mais rara. Muitos buscam a Deus até o milagre chegar, mas poucos permanecem depois. A fé madura entende que o maior presente não é o milagre em si, mas a presença de quem o concedeu. O milagre é só o início de uma comunhão mais profunda. Quando Deus responde, Ele não está apenas provando seu poder, está revelando seu coração. E quem o reconhece, entende o verdadeiro milagre não está nas mãos, mas na relação. A fé que permanece é a que continua amando, mesmo quando já não precisa pedir. Você já percebeu como é fácil orar quando há desespero? Mas e quando tudo está bem? Quando o coração se acalma e as lágrimas cessam, a fé ainda fala ou apenas se cala? Esse é o teste mais silencioso e mais difícil da jornada espiritual, continuar buscando a presença de Deus quando a necessidade se foi. A fé verdadeira se transforma em gratidão. Ela não esquece o que o deserto ensinou. Ela não se embriaga com as bênçãos. Ela mantém o olhar fixo naquele que fez brotar água da rocha. Porque no fundo Deus não quer ser lembrado apenas como o Deus dos milagres, mas como o Deus da caminhada. A fé que permanece é a que aprende a descansar nos braços do Pai, mesmo sem urgência, sem medo, sem pressa. É uma fé serena, íntima, constante. Essa é a fé que o inimigo mais teme, porque não se abala com perdas, não se corrompe com ganhos e não se apaga com o tempo. É uma fé que conhece o rosto de Deus, não apenas suas mãos. E quando o coração chega nesse ponto, o impossível já não é o foco. O amor é. O relacionamento se torna a maior recompensa. E o crente entende que a fé nunca foi uma ferramenta para alcançar bênçãos, mas um laço que une céu e terra. Como diz a Escritura, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós.
João 15:4, no próximo capítulo, você vai compreender como a fé que permanece se transforma em testemunho e como a sua história pode ser usada por Deus para despertar fé em outros corações que hoje estão onde você esteve. Quando a sua fé se torna testemunho, chega um momento em que o que Deus fez em você não pode mais ficar em silêncio. A fé que foi provada se torna voz. O que era lágrima, agora é semente. E aquilo que doeu tanto começa a curar outros. Deus nunca age apenas por um, Ele age através de um. O seu processo tem propósito. A sua dor foi o terreno onde Ele plantou algo eterno. E o fruto disso é o testemunho que transforma a vida sem precisar de discursos longos. Talvez você não perceba, mas o modo como você reagiu à dor já inspirou alguém. O seu ainda creio no meio da perda é mais poderoso do que qualquer sermão. Porque o testemunho é a fé encarnada, é o evangelho vivido. O que antes era fraqueza, Deus agora usa como força. O que antes era vergonha, Ele transforma em cura para outros. E é assim que a fé se multiplica, quando a dor redimida se torna consolo compartilhado. Você não precisa de palco para testemunhar. Basta viver com verdade. Basta que o amor de Cristo continue sendo o centro, mesmo quando ninguém está vendo. O testemunho mais forte não vem dos lábios, vem da paz que você carrega. Deus está escrevendo algo através de você. E o que Ele escreve, ninguém apaga. Seu testemunho é a prova viva de que nada é impossível para quem crê. Porque o mesmo Deus que te sustentou na dor é o Deus que agora te envia para sustentar outros. Há poder em dizer, eu estive lá, mas Deus me tirou de lá. E quando alguém ouve isso, a esperança renasce. Porque o testemunho é a ponte entre o passado da dor e o futuro da fé. Como está escrito, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 12:11. E é justamente aí que o propósito se revela, quando você entende que a fé que te salvou não era apenas para você, mas para que o mundo visse Deus através da sua vida. No próximo capítulo, você vai compreender como essa fé testemunhal amadurece e se torna uma comunhão diária com Deus, o ponto em que crer já não é esforço, mas respiração. Quando crer se torna viver, há um ponto na caminhada em que a fé deixa de ser algo que você tenta ter e passa a ser o que você é. Não é mais um esforço, é uma forma de existir. A fé madura não se apoia em resultados, mas em relacionamento. Ela não depende do que Deus faz, mas do que Ele é. Você já não precisa de sinais para saber que Ele está contigo, porque a presença dele se tornou parte do seu respirar. Você acorda e sente, mesmo em silêncio, que o amor de Deus continua sustentando tudo. E esse tudo inclui as partes que você ainda não entende. Crer deixa de ser uma decisão isolada e se torna o seu estado natural. A fé passa a fluir como sangue nas veias, calma e constante, mesmo quando o mundo grita o contrário. Porque quem aprendeu a confiar em meio ao caos, agora descansa até na espera. Deus te levou por vales e montanhas, não para te provar, mas para te moldar. Ele não queria apenas que você crescesse na fé, queria que você se tornasse fé. E quando isso acontece, o impossível perde o poder de te intimidar. Porque o que antes era medo, agora é confiança. O que antes era dúvida, agora é certeza silenciosa. A fé viva é fruto da comunhão. Ela não é teoria, é presença. É você andar com Deus e perceber que até o não dele tem amor, até o silêncio dele tem propósito. E nessa intimidade, o seu coração passa a bater no mesmo ritmo que o dele. É aqui que o milagre mais profundo acontece, não o de fora, mas o de dentro. A alma que antes temia agora descansa. A mente que antes questionava agora adora. E o coração que antes duvidava agora se rende. Porque no fim, a fé é o retorno ao lar, o lar da confiança absoluta em um Deus que nunca falhou. E quando essa fé se enraiza, o impossível se torna apenas uma oportunidade para Deus revelar quem Ele é. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37, que esta verdade se torne a respiração da sua alma, não apenas uma frase bonita, mas o eixo que sustenta sua jornada. Que a fé seja sua linguagem,
seu abrigo, sua resposta para cada silêncio. E quando o medo tentar falar mais alto, que o seu coração lembre: eu não ando pelo que vejo, mas pelo que creio. Agora, que essa fé viva se torne sua oração. Oração final: Senhor, aumenta a nossa fé. Ensina-nos a crer mesmo quando não compreendemos. Dá-nos um coração que confia mais na Tua presença do que nas nossas circunstâncias. Que o Teu amor seja o alicerce da nossa esperança e a força dos nossos dias. Quando o medo tentar nos calar, lembra-nos que Tu és o mesmo Deus que acalma o mar e sustenta o universo com uma palavra. E se o impossível ainda não aconteceu, que a nossa fé não enfraqueça, mas floresça. Porque sabemos nada é impossível para Ti. Amém.